Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e esse morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres se casam, mas os que foram julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, todos nós aqui somos membros de uma comunidade cristã católica, né? Lá no curso também, os cursistas que participaram desse último, e todos nós um dia ouvimos, né, qual é o plano de Deus sobre os seus filhos aqui na terra. Fomos criados para viver em comunhão de vida com o próprio Deus e entre nós, fundamentados no verdadeiro amor. Esse é o plano de Deus. A Igreja de Jesus Cristo, instituída por Ele, é uma comunidade de fé, culto e caridade, né? É assim que ela se define, ou como povo de Deus, ou como assembleia, né? Ou então eclésia, igreja. É uma comunhão de santos. Alguns deles se encontram já no céu, na glória da ressurreição, outros militamos ainda aqui na terra, e outros estão já na antessala, né, esperando ver Deus face a face, bastando apenas uma purificação das penas finais, que ainda lhes restam para podermos ver a Deus face a face, né? Só plenamente purificados isto é possível. Muito bem, então as comunidades, né, da igreja aqui na terra, nós somos uma, elas têm uma finalidade, um objetivo, né? Elas existem para quê? Para nelas se santificarem, partilharem, né, dos bênçãos e benefícios de Deus, né? E também se ajudarem mutuamente como irmãos, né, nessa tarefa de viver a vocação, a santidade e a comunhão de vida com Deus. Então, uma comunidade, né, como hoje a igreja gosta de falar, né, a igreja, no seu todo, é uma soma, né, de milhões e milhões de pequenas comunidades. Não só as famílias católicas, mas as pequenas comunidades, cada uma com o seu carisma, com os seus, sua forma, né, de amar a Deus, amar o próximo, de dar testemunho dos valores do reino e assim por diante. Então a nossa comunidade também, por isso, ao menos uma vez por semana, ela deve se reunir, né, com os seus membros para, né, em torno do altar de Deus, né, ouvir esse Deus nos falar, nos dirigir a sua palavra, mas também para termos um lugar próprio em que deixamos as outras coisas nossas, né, e aqui viemos compartilhar o nosso amor numa convivência sadia,
numa convivência, né, que nos faz a todos crescer, né, e deve ser assim, né, e também onde nós aprendemos o que é amar de verdade, no meio das limitações de cada um, das imperfeições. Vocês, queridos irmãos, né, que agora estão fazendo parte, né, vocês vão aqui não encontrar a perfeição, vocês vão encontrar em todos nós aquela realidade, né, que existe aqui para todo ser humano na Terra, né, e que só terminará, né, com a nossa morte e a ressurreição, que é a presença do trigo e do joio, do bem e do mal, né. Então, aqui também, nós todos, né, continuamos humildemente reconhecendo que somos falhos, que temos que nos esforçar sempre mais, e assim por diante. Mas estamos também reunidos, não só para o nosso crescimento pessoal, aprofundando a doutrina, né? Quer dizer, agora tem umas escolas, assim, uns sábados meio complicados também, sempre no fim do ano, com as outras atividades, né? Mas daqui a 2 semanas já temos uma Maranata, de novo também, não vai ter as aulas comuns, é uma outra fórmula, né, de confraternização e de estudo também, e de partilha, né? Mas não só cuidar de nós, desse aprofundamento. Um de vocês lembrou isso, sim, isso deve ser uma expressão de verdade e de humildade. É muito lastimável que os católicos não conheçam a sua própria fé, não sabem como devem testemunhá-la, muitas vezes são fracos demais para enfrentar as tentações deste mundo e se deixam levar, ainda sempre pelos impulsos, deixando a parte, às vezes, animal, impulsiva de nós, né, dirige os nossos passos. Isso traz problemas, né, quando a racionalidade, né, não ocupa o seu devido lugar, e quando a gente não se apoia na oração e na força de Deus, né, alimentando-se pelos santos sacramentos, pela oração, né, por tantas formas que nós temos para crescer, mas espiritualmente. Então, nós somos essa comunidade e que se reúne para isto, mas não tem um fim em si. Nós nos reunimos para cumprirmos mais facilmente, unir nossas forças para evangelizar, especialmente aqueles, entre outros, que são os mais esquecidos, os mais abandonados, muitas vezes, que são os jovens nessa faixa etária. O mundo os faz preocupar-se dia e noite com as coisas do mundo, para ter sucesso, para ter emprego, para ter um espaço neste mundo, numa firma, ou não sei aonde e tal, né? Quer dizer, o mundo nos coloca milhões de obrigações, né? E no meio disso, então, os jovens se perdem, né? Se afastam muitas vezes daquilo que aprenderam como crianças, né? Dos seus pais, né? Ou da própria igreja na catequese. Então é importante, né, a gente ter um coração sensível para olhar e amar esses jovens, né, tentar levá-los e apresentá-los a nosso Senhor Jesus Cristo vivo e ressuscitado, como acontece dentro de um curso de irmãos. É tão bom mesmo ouvir vocês falarem, né, como o curso faz bem para o jovem, né? Eu sempre falo isso, não se deve mexer numa coisa a não ser melhorar, que está excelente resultados para quem abre suas portas da mente e coração para Jesus Cristo, né? Funciona mesmo. 35 anos aqui em Brasília, né? 40 e poucos anos do Brasil, né? E ao lado de nós existem milhares de outros carismas, movimentos maravilhosos, cada um com seu objetivo, somando forças, né, para esta única Santa Católica Igreja realizar a sua missão de evangelizar a todos, por todo o mundo, a todas as nações, a todos os povos, a todas as idades, né? Então, nós hoje, mais uma vez, é um dia de alegria, de festa para nós, de renovação de propósitos, trabalharmos desde já para prepararmos esses jovens. Hoje, o jovem, para dizer o seu sim a um convite para participar do curso, talvez precisa ser encontrado muito mais vezes que anos atrás. É preciso conversar mais vezes com ele, é preciso que eles vejam em nós um testemunho muito vivo, muito claro, muito alegre, muito cheio de Deus, né? Quando nós falamos com eles, os entrevistamos, né? Os convidamos
para algo que foi tão bom para nós, né? E mostrar assim que nós os amamos demais e queremos que eles sejam felizes, que encontrem também esse rumo certo, né? Então, desde já, vamos trabalhar nesse sentido, reanimados todos por mais um curso realizado. Muito bem, e o que a palavra de Deus hoje, nessa nossa Assembleia Santa, né, nos reservou? A primeira leitura do livro dos Macabeus, né, a mensagem mesmo de fé para nós é crer que existe ressurreição. Esta é a mensagem, né, de Deus para nós. Preciso crer que a ressurreição, que para nós será um fenômeno sobrenatural, portanto, nenhum de nós tem essa experiência, vai tê-la na hora de morrer, de deixar este mundo. O nosso ser, a nossa pessoa humana continuará na existência, mesmo que o invólucro visível permaneça aqui, vire pó, né? Mas a pessoa humana continuará, né, existindo e sim comparecerá, né, diante de Deus, né, onde, né, através de um processo imediato, nós veremos, né, ou a face com Deus, ou um tempo ainda de purificação, ou então, né, como disse um dos meninos aqui, lá que foram mortos por causa da sua fé, e na fé da ressurreição, diz, mas para ti, ó Rei malvado, não haverá ressurreição para a vida, mas haverá ressurreição para a morte eterna. Palavra simples, céu, inferno. Haverá um céu e haverá um inferno. Todos nós queremos o céu, somos destinados a ele, somos criados para isso, e depende só de nós, né, esta escolha. E, além desta fé na ressurreição, é importante também admirarmos, né, o exemplo dessa família, que o texto ainda continua, só eram 7 irmãos, né? Todos, até o mais novinho, né, cheio de tentações para não crer nisso, né? Mas eles resistiram, todos foram mortos por sua fé. Que maravilha! Nós muitas vezes, talvez olhando para nós, né, nós não sabemos dizer não para coisas às vezes tão mais fáceis do que dar a própria vida, né? Às vezes um programa que não presta, um show, sei lá o quê, nós não dizemos não a isso, né? Não somos capazes, que preferimos, então, sacrificar aos ídolos nossos, a nossa própria pessoa. Então, que esse exemplo desses jovens, adolescentes, né, seja para nós um incentivo para dizer sim quando é sim e não quando precisamos dizer não. O Evangelho, né, é uma parte onde Jesus também, no meio do tema da ressurreição, os saduceus era uma seita, tem Jesus que negava a ressurreição, né? E então deram aquele exemplo de uma mulher que casou com um jovem, com uma pessoa, né? Essa pessoa morreu, então ela estava livre para casar de novo. Aí havia uma lei de Moisés, né, isso antigamente, né, para ter posteridade, então tinha que casar com o irmão, tinha 7 irmãos, todos morreram, né? Que mulherzinha forte, né? Ninguém aguentou ela, né? 7 morreram, né? 7 mais, isso não é isso que está contando esta história. Está dizendo o seguinte, uma lição de Deus. De quem será a esposa de outra vida na ressurreição? E Jesus diz claramente, casamento e tudo isso faz parte das realidades temporais. Quando termina o tempo, não há mais isso. No céu ninguém vai procurar marido, esposa ou coisa assim, porque foi esposa. Isso é uma coisa que passa, é daqui da terra, faz parte do projeto de Deus aqui, né? Às vezes meus alunos eu digo, se você estiver no céu e ama tanto seu marido, se procura lá e não acha o marido, vai ficar triste. Não, se você ficar triste é que você não está no céu, desconfie, né? Porque no céu não há tristeza, né? E você não vai procurar, né? Cada um vai procurar. É claro que humanamente que a gente fica com esse sentimento, meus filhos, minhas filhas queridas, né? Quero que todos estejam no céu, nós também, Deus quer também. Mas para isso a gente tem que fazer força. Para isso a gente tem que trabalhar. E aí São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, ele fala
né, que fala mais da evangelização, pede orações, né, para que a evangelização, Cristo continue sendo pregada, divulgada, essas verdades, as pessoas precisam saber disso. Eles não sabem, eles vivem à toa, né, não sabem por que aqui vivem. Então nós temos que propagar isto. Né? Isso é evangelizar, né? Fazer com que as pessoas conheçam isso e valorizem suas próprias vidas. Então, que o Senhor dirija os nossos corações. Eu lhe desejo a todos vocês sempre que o Senhor dirija os vossos corações, as vossas vidas todas, em suas escolhas, né? em seus projetos, em seus sonhos, até que Ele nos ajude e nos liberte de qualquer mal maior que nos possa acontecer. De pé, vamos renovar a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador